Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Deixa eu ler parte de alguns comentários aqui que tem a ver com a mensagem de ontem, né? Que nós compartilhamos sobre visitantes na igreja, nós sermos receptivos às pessoas, tá bom? Que não são oradores profissionais, mas que a gente sente o Espírito. Aqui, por exemplo, a Ana Rosa de Melo Ferreira, ela escreveu, né? Eu sempre cumprimento as pessoas que estão visitando na igreja. Até amanhã. Aqui também a Damiana Monteiro, ela compartilhou aqui que ela participa da reunião sacramental e isso ajuda ela a edificar a fé no Senhor. E ela colocou aqui também, né, dizendo, tem oradores que mesmo sem ter curso de oratória, transmite a mensagem que fala ao meu coração. O Senhor nos capacita. Eu sei disso por experiência própria. Gratidão pela excelente aula. Até amanhã. Eu também sei disso por experiência própria. Pessoas leigas, o Senhor usa como instrumento ali que toca o meu coração também. Gratidão pelo seu comentário. E também temos a Cristina Cordeiro, ela colocou aqui, me lembro quando fui conhecer a igreja, senti-me aceita sem qualquer julgamento, o que me espantou e alegrou a tal ponto que virei garota propaganda da igreja. Meu maior desejo era que minha família e meus amigos fossem ver e sentir o que eu sentia. Aí saiu compartilhando, né, com todo mundo o que ela sentiu na igreja. Parabéns, amei o seu comentário, Cristina Cordeiro. Aqui, finalizando aqui, a Maria Cristina Vieira, ela colocou aqui. Bom dia, eu procuro ser bem receptiva com todos que vejo na igreja, porque eu gosto também de ser bem recebida, né? Então você tem o dom da empatia, você se coloca no lugar das pessoas, né? Aquela regra de ouro, né? Faça com os outros o que quer que façam com você. Então você tem o dom da empatia aí, irmã, gratidão, tá bom? Vamos lá. Aqui é o último comentário, Maria Imaculada da Silva, ela colocou aqui, né? Bom dia, irmão Vanderlei, até amanhã. O importante não é ser um bom orador, mas sim a simplicidade do espírito, né? Falou tudo, isso que é o mais importante. Vamos lá para o nosso estudo aqui. A mensagem de hoje que a gente vai compartilhar, nós estamos em Doutrina e Convênio, sessão 46, a partir do versículo 7. Aqui vai falar também dos dons, tá bom? Hoje e amanhã a gente vai estar falando dos dons do Espírito aqui. Lembrando que naquela época aquelas pessoas estavam recebendo certos tipos de espírito e Joseph Smith estava repreendendo, porque esses espíritos eram enganadores. Tanto essa sessão 46 como a sessão 50 vai falar sobre esses espíritos enganadores, tá bom? Então, para que nós possamos ter conhecimento e não ser enganados. E aqui vai falar dos dons também. Então, vamos começar lendo o versículo 7 aqui, e depois já vamos comentando. Ele diz assim: tendes ordem, porém, de que em todas as coisas pedi a Deus, que dá liberalmente, e aquilo que o Espírito vos testifica, assim queira eu que fizesseis em toda a santidade de coração, andando retamente perante mim, refletindo sobre o resultado de vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e graça e ação de graça, para que não sejais seduzido pelo espírito maligno, ou pela doutrina de demônios, ou por mandamento de homens, porque alguns são de homens e outros de demônios, né? Então aqui, né, a gente vê algumas listas, né, dentro do Novo Testamento, ali, por exemplo, em Coríntios capítulo 12, sobre a lista de dons, né? E eu já vi algumas religiões pregando, ó, se Deus te deu esse dom, né, e não te deu outro dom, não adianta você querer fazer aquilo, porque você não tem um dom para aquilo. E aqui nós vimos uma situação ao contrário sendo ensinada aqui, dizendo que Deus dá liberalmente. Nós devemos pedir. Aqui, ao contrário, fala como um mandamento. Se você não tem um dom, aqui é incentivado você a buscar esse dom, orar por esse dom para obtê-lo. Então, não dá para dizer aquela frase, ah, eu não tenho esse dom, não posso fazer isso. Né? Inclusive, ao ser chamado para uma determinada tarefa, chamado na igreja, você vai desenvolver dons e talentos ali que você não conhecia
ou vai aprimorar até mesmo dons que você já tinha, tá bom? Então não dá para dizer, né, eu não tenho esse dom, tá bom? Então o mandamento aqui, conforme ele disse, tem de ordem, ou seja, é um mandamento, porém que em todas as coisas possam pedir a Deus que dá liberalmente, né? Aqui também falou, né, para que nós não sejamos seduzidos pelo espírito maligno, né? E aqui falou que existem mandamentos de homens, né? E alguns são de homens e outros são de demônios, né? Que tentam enganar. Então essa sessão também veio aqui para mostrar uma diferenciação para que as pessoas na igreja não fossem enganadas ali com falsos dons, né? Porque o inimigo também ele tenta falsificar os dons de Deus ali para confundir as pessoas. Bom, então eu vou dar um exemplo aqui, conforme ele falou de não ser iludido aqui, né, por espírito maligno, né? Ele falou que alguns são de homens e outros de demônios. Qual seria doutrinas de homens e doutrinas de demônios? Eu separei duas aqui para nós termos um entendimento. Lá em Marcos capítulo 7, por exemplo, né, lá o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Marcos 7:7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, repara que Jesus Cristo falou, olha, o que vocês estão ensinando são mandamentos de homens, não é mandamento de Deus. Isso significa que tem certas, como esse grupo religioso que ele estava falando aqui, né, eles colocam coisas dentro da igreja, dentro da religião, que não foi Deus que ordenou, né? Mas, sei lá, vamos colocar uma hipótese aqui. Não pode jogar futebol. Deus não ordenou isso. Mas tem igreja que proíbe jogar futebol. Então, tem vários tipos de situação aqui que revela que, isso são mandamentos de homens e não de Deus, tá bom? Aqui o exemplo em Marcos 7 é bem claro, né? Inclusive, Jesus Cristo cita Moisés, que Moisés recebeu o mandamento e deu a todos de que cada um deve honrar, né? O filho deve honrar o pai e a mãe. Isso significa honrar também com o sustento. Naquela época não existia previdência privada, nem algum tipo de aposentadoria. Os filhos sustentavam ali os pais. Né? A responsabilidade era principalmente do filho primogênito. E o filho primogênito, para escapar dessa responsabilidade de ajudar o pai financeiramente ali, sustentá-lo, ele fazia uma técnica, né? Que era uma tradição para quebrar o mandamento. E aí Jesus Cristo condena isso. E é isso que Jesus Cristo chama aqui de mandamentos de homens, né? Então tá lá em Marcos capítulo 7, do versículo 7, daria para ler até o 13 lá, né? Qual que era a tática que ele usava aqui, né? Por exemplo, quando o pai vinha pedir alguma ajuda aqui, nem era para o pai vir pedir, por quê? Porque era já a obrigação do filho ir ajudar. Mas quando o pai vinha pedir, ele dizia, eu não posso te dar isso porque isso é corbã, ou seja, oferta ao Senhor. Então, se o pai fosse ali buscar um cabritinho, alguma coisa ali, ele falava, não posso dar isso aqui porque eu vou oferecer isso aqui ao Senhor, é um sacrifício ao Senhor. Né? E dessa maneira ele legava o alimento para o pai dele, tá bom? Porque quando ele ia lá e sacrificava o animal no templo, parte daquele alimento voltava para ele, né? Para ele comer em casa, e aí então ele não ajudava o pai. E aí Jesus Cristo dá uma severa bronca ali neles, né? Aqui lá no Marcos 7, versículo 13, Jesus Cristo disse, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transgredistes. E muitas coisas fazem semelhante a essa, ou seja, eles dão um jeitinho para tudo ali, para não cumprir o mandamento, né? Por meio de tradições ou inventar alguns mandamentos, conforme foi mencionado aqui. Então essa é doutrina de homens, né? Mandamentos de homens ali e não de Deus, conforme Jesus Cristo está ensinando. Uma que eu quero compartilhar aqui é a doutrina de demônios, né? Falou para nós não sermos iludidos pelo inimigo. Então, uma é doutrina de demônio, eu vou compartilhar aqui com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, né? Uma doutrina de demônio seria adorar ídolos, tá bom? Desviar o nosso foco de adorar a Deus, tá bom? Então, isso para mim é uma doutrina de demônio. E aqui, então, aqui fala o seguinte, né? Na verdade, o ídolo, né, que a pessoa está adorando ali não é nada, é um pedaço de madeira, é um pedaço de gesso, é um pedaço de plástico, sei lá do que é feito,
mas não é nada. Isso quem está falando é o apóstolo Paulo, tá bom? Inclusive, quando tinha cerimônias que a pessoa comia ali, né, daquele alimento, olha o que Paulo fala aqui, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. Assim que quando come das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há nenhum outro Deus senão um só. Ou seja, só existe um Deus. Né? Aqueles ídolos não é nada. É um pedaço de madeira, é um pedaço de gesso, é um pedaço de alguma coisa ali que não é nada. Então não existe outros deuses, só existe o único Deus. Então quando alguém comesse alguma coisa sacrificada a algum ídolo, aquilo não significava nada. Agora, por que Paulo está dizendo isso? Está dizendo não é que a pessoa pode ir lá e adorar participar do culto de adoração, né, ajoelhando a estátuas ou coisa assim, e comer do sacrifício que foi feito ali, porque não vale nada. Aqui ele está falando do alimento que era levado para o mercado, porque o que sustentava o açougue naquela época era justamente as carnes sacrificadas no templos. Né? Então era sacrificado, a pessoa não comia tudo, levava até o açougue e vendia ali. E aí o que Paulo está falando, olha, isso aí não é nada, porque só existe um Deus, né? Então carne sacrificada a ídolos, não está falando da pessoa ir lá participar do culto, mas se ela comprasse no mercado, não tinha nada a ver, né? Não estava participando do culto lá, tá bom? Então ele está falando que nada é, porque só existe um Deus, tá bom? Então ele fala isso, tá bom? Então é a mesma coisa hoje, quando você vai no açougue, você não vai perguntar qual é a religião da pessoa para você comprar um pedaço de carne, né? Vai comprar um acarajé ali para comer, você não vai perguntar qual é a religião da pessoa, tem nada a ver, tá bom? Você só está consumindo ali, você não está participando de um culto ou de alguma coisa assim. Mas olha o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10 a respeito desses ídolos. Eles não são nada porque só existe um Deus, mas por trás deles estão os demônios, ou seja, doutrinas de demônios desviando as pessoas de adorar a Deus. Está aqui ó, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 em diante. Antes digo que essas coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que participeis, né, com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e dos demônios. Né? Então ele está falando aqui, você não pode tomar da Santa Ceia, ou seja, do sacramento, e também participar em sacrifício a outros ídolos, né? Porque aquilo implica em doutrina de demônios, né? Quem sacrifica a ídolos, ainda que o ídolo nada é um pedaço de madeira, mas por trás daquilo tem o demônio ali, né? Então o Paulo explica perfeitamente essa parte aqui. Então eu quis trazer aqui o que é doutrina dos homens e o que é doutrina dos demônios aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó, versículo 8. Doutrina e Convênios, seção 46, versículo 8. Portanto, acautelai-vos, né? Ele está falando aqui sobre os dons, né? Para tomar cuidado para não ser iludido pelo inimigo ali. Então, acautelai-vos para que não vos engane, para que não sejais enganado. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre de quem são dados. Bom, então acautelai-vos aqui é para tomar cuidado para não ser enganado lá pelo inimigo, né? Um exemplo disso aqui é em Doutrina e Convênio, seção 28, quando Hiram Page ele começa a receber revelação por uma pedra, mas infelizmente a linha de revelação que ele estava recebendo era do inimigo, né? Era fogo hostil ali, né, que ele estava recebendo. Então ali ele foi enganado. E outros foram enganados por meio dele, porque, por exemplo, Oliver Cowdery acreditou que ele estava recebendo a revelação de Deus por meio daquela pedra, e por fim, né, foi reconhecido que realmente era o inimigo que estava dando aquelas revelações, e aí então ele se desfaz da pedra e as pessoas voltam, né, a acreditar em Joseph Smith ali, tá bom? Então, aqui fala para nós nos acautelar tanto de sermos enganados, como Hiram Page foi, como para não sermos enganados, como Oliver Cowdery foi enganado ali, pensando que Hiram Page estava recebendo uma revelação de Deus, tá bom? Aqui falou, nesse versículo, falou o tema, né, da nossa semana. Toda semana tem um tema do estudo, e o tema dessa semana é procurai com zelo os melhores dons. Então, vamos tentar responder isso aqui. O que é o melhor dom?
né? Aliás, a palavra dom significa uma dádiva de Deus, um presente de Deus, tá bom? Não é algo que você fez por merecer, é uma bênção que Deus te deu, tá bom? Vamos colocar dessa maneira aqui. Então aqui fala, procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre por quem são dados. Esse lembrando sempre aqui é lembrar de ter humildade, porque vem do Senhor, não é seu, né? Não é? Você não pode se garantir dizendo, eu sou bom porque eu tenho isso, eu faço isso. Não, vem de Deus, é um dom de Deus, tá bom? Então nós devemos ter humildade e reconhecer que vem de Deus. Aqui então, quando fala procurai com zelo os melhores dons, o que seria os melhores dons, tá bom? Em Doutrina e Convênios, seção 6, versículo 13, fala qual é o maior dom de todos, tá bom? Aqui diz o seguinte, aqui diz, será salvo no reino de Deus, que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior do que o da salvação. Então, o maior dom que existe é o dom da salvação. Conforme eu falei, a palavra dom, ela significa aqui favor de alguém que recebe não, né, sem qualquer mérito, tá bom? Ou seja, por exemplo, um dom, o dom da santidade. Por que, que o dom, a santidade é um dom? Porque eu pequei, eu só consigo me tornar santo por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, ao buscar a expiação de Jesus Cristo e ser purificado, é um dom, é por meio da graça do Senhor que eu sou purificado. Então, o dom da santidade, tá bom? Então, é um dom também. Aqui, conforme nós lemos no começo aqui, os dons nós devemos pedir liberalmente. Deus ele dá liberalmente a todos, tá bom? Então a gente busca esses dons, mas é Deus que nos dá. Então não existe aquilo de, esse dom eu não tenho, né? Então a gente vai ver, inclusive, não vai dar tempo hoje, mas no Novo Testamento, os dons que eles mais procuravam eram de língua. Por quê? Porque a pessoa queria se exibir, eu acho, porque queria mostrar que tinha um dom, né? E o dom de língua é evidente, porque outra pessoa vê a outra falando ali. Então, mas procurar os melhores dons, conforme mencionado aqui, é os dons para salvação, que vai ajudar outras pessoas a serem salvas e edificar a vida das outras pessoas. Esses são os melhores dons aqui nesse caso, tá bom? Bom, aqui também eu marquei que um testemunho ele é dom de Deus. Por quê? Porque vem por meio do Espírito Santo. Então acaba sendo um dom de Deus aí. Então a gente lendo essas coisas acaba entendendo que a gente tem muitos dons, né? E a gente recebe muitos dons da parte de Deus aqui. Qual é a qualificação para receber os dons? O que eu devo fazer para receber um dom? Já que eu devo buscar aqui, que eu tenho, como eu devo buscar? Versículo 9 diz aqui: pois em verdade vos digo, eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos. Então, olha só. Então, os dons, aqui falando sobre qual é a qualificação para nós recebermos esses dons, fala que é guardar todos os mandamentos. E aí eu já estou fora, né? Porque eu não consigo guardar todos os mandamentos. Ainda bem que o versículo não para por aqui, ele continua. Então fala que os dons aqui é para quem guarda todos os mandamentos, e aí ele continua dizendo aqui, né? E daqueles que procuram assim fazer. Aí eu já me encaixo e eu acredito que vocês também, porque mesmo que nós não guardamos todos os mandamentos, mas nós procuramos assim fazer. Então essa é a qualificação que nós temos para receber esses dons aqui, tá bom? E aí continua aqui, para que sejam beneficiados todos os que buscam e os que pedem, não para satisfazer as suas concupiscências, ou seja, a sua vontade da carne. Então, pedir os dons, né, não é para ser um show de mágica, exibicionismo, nada disso, é para abençoar outras pessoas. Bom, assim como o sacerdócio, a gente não dá uma bênção sobre nós mesmos, também os dons é para abençoar a vida de outras pessoas também, tá bom? Então, essa é a parte aqui. Ah, bom, essa mensagem aqui, eu vou finalizar aqui, ó, por conta do tempo já.
Eu vou finalizar aqui no versículo 9, amanhã a gente continua aqui do versículo 10 em diante. Deixa eu marcar aqui por conta do tempo. Vai dar mais tempo de eu continuar aqui, tá bom? E amanhã também é bem corrido, então eu vou gravar do carro antes de eu ir trabalhar, tá bom? Para nós aqui. Mas é essa a mensagem, né? Enquanto muitos do mundo cristão, eles compartilham que se você tem um dom, né? Você tem. Se você não tem como você obter aquele dom, não. Se você não tem, por exemplo, o dom de pregar, não adianta você querer pregar, né? É o que eu já ouvi ser ensinado. Porém, aqui ensina diferente, que nós podemos buscar esses dons, que Deus ele dá liberalmente. É óbvio, né? E um dos versículos que eu ia ler aqui, mas não deu tempo, é que existe tantos dons que não tem como uma pessoa ter todos os dons. Mas os dons que nós buscarmos, nós vamos receber sim, tá bom? Se nós buscarmos e nos qualificarmos, como nós vimos aqui, né? Aqueles que assim procuram guardar os mandamentos de Deus, eles vão receber esses dons. Com o propósito certo, propósito não de fazer um show de mágica ou chamar a atenção para si, mas para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.